Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas, o sucesso do fracasso. Então, fique ligado conosco até o final do vídeo. Solta a vinheta que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas e eu já quero estar lendo aqui uma parte da Escritura Sagrada que está no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui que Deus deu uma ordem ao profeta Jonas para pregar contra a cidade de Nínive. Em primeiro lugar, nós temos que saber quem que era Jonas. Jonas era um profeta que viveu no tempo do rei Jeroboão II, rei de Israel, do Reino do Norte, que estava vivendo sobre o cativeiro. E Deus manda Jonas ir à capital Nínive, que era a capital da Síria. E o povo assírio, o povo de Nínive, era um povo muito mau, um povo que batia nas pessoas, queimava as pessoas com óleo quente, cortavam as orelhas. Eles faziam horrores com os forasteiros que passavam ali e também com os profetas que iam pregar naquela cidade. Então, por aí a gente já entende por que Jonas não queria ir para Nínive. E ele também era xenófobo, quer dizer, ele era contra pessoas de outras nações. E Jonas ouviu a voz de Deus e desceu a Jope. Chegou ali, viu um navio que ia para Tarsis, que era a direção contrária a Nínive. Tarsis fica no sul da Espanha. Pagou sua passagem, entrou dentro do navio e foi dormir. Então vamos abrir alguns parênteses aqui para a gente entender uma coisa. A primeira coisa que Deus dá para Jonas é uma missão. E muitas vezes Deus dá missões para as pessoas e essas pessoas não querem fazer o que Deus está mandando. E você pode notar que muitas vezes quando nós não queremos fazer o que Deus manda, principalmente quando a pessoa quer sair da igreja, você já notou que começa a dar tudo certo para a pessoa começa a falar assim: eu estou me sentindo bem, eu estou sem aquele peso, eu não preciso ir mais naquela igreja, aquele povo hipócrita, aquele povo isso, aquele povo aquilo. E aí a pessoa, o diabo já tem um prato, já tem um navio ali para ele sair da presença de Deus, sair da igreja, e vai dando tudo certo. E aí a pessoa, ela começa a dormir espiritualmente, que é o caso de Jonas. Entrou dentro do navio e foi dormir. Quando você está dormindo, você não está enxergando e nem ouvindo. Então a pessoa fica cega e fica surda espiritualmente. Mas o que acontece quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa? Ele quer que esse propósito se cumpra. E aí quando ele entrou dentro do navio, que o navio já estava em alto mar, Deus envia uma tempestade. E aí que começam as lutas. E aí Deus começa a chamar a atenção da pessoa. E olha como Deus quer fazer uma coisa, irmãos, Ele faz. Pode levantar o inferno, pode levantar os olhos. Ninguém consegue desfazer o que Deus faz. E ali aqueles homens vendo aquela tempestade, eles primeiro jogaram a carga do navio fora, porque o navio estava a ponto de se despedaçar. E a primeira coisa que a gente entende aqui também: quando o cristão está fora da vontade de Deus, aonde ele vai, ele dá prejuízo. Jonas não era para estar naquele navio. Então eu quero te dizer uma coisa: tire os Jonas da sua vida. Aqueles Jonas que não deviam estar aí na sua vida para te dar prejuízo, porque Jonas só deu prejuízo para aquele navio. Quase que eles perderam a vida, perderam a carga do navio e tiveram um prejuízo danado por causa de uma pessoa que não devia estar ali. Então nós temos que tirar os Jonas da nossa vida. E aí, o que acontece? Todos eles começaram a orar para os seus deuses. E Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. A Septuaginta fala que ele estava até roncando, que é uma versão, né, da Bíblia. O capitão do navio chega e fala com ele: o que se passa contigo? Agarrado aí no sono? Você vai orar para o teu Deus
para que nós não pereçamos. E quando Jonas sobe para cima no barco, ele vê aquela tempestade e ele já sabe que ele é o causador daquela tempestade. E a pessoa, quando ela está fora da vontade de Deus, as coisas vão dando errado, porque é assim, no começo vai dando certo, depois vai se tornando o quê? Vai dando tudo errado. E aí, eles lançam sortes, e a sorte cai sobre quem? Cai sobre Jonas. E aí todos eles perguntam para ele: quem é você, de onde que você veio, qual é a tua ocupação? Você já notou que quando a pessoa sai da igreja, as pessoas começam a perguntar: mas você não era crente? Você não era uma pessoa que vivia na igreja? Mas você não ajudava o pastor? Mas você não estava lá sempre? E aí as pessoas começam a questionar, porque sempre nos viam na igreja. Não é verdade? E aí eles falam: quem é você? O que você está fazendo nesse navio? Qual é a tua ocupação? E ele falou assim: eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que me pegar e me jogar no mar, porque a tempestade vai passar. Então, eles continuaram tentando chegar a algum lugar onde havia terra, mas não conseguiam, porque a tempestade estava muito forte. E aí, eles oraram e falaram: ó Deus, não imputes o sangue desse homem sobre nós. E jogaram Jonas para fora do barco. E quando Deus quer fazer algo, ele faz. Jonas não queria pregar, mas mesmo assim ele fez um culto no navio e várias pessoas se converteram a Deus e deram crédito ao Deus de Israel. Quando Deus quer fazer, não adianta, irmãos, ele vai fazer. Deus ordenou que um peixe, a Bíblia não fala que tipo de peixe que é, mas os estudiosos falam que é uma baleia cachalote, que pode engolir um homem, e ela engole Jonas. E Jonas, ele é tão teimoso que ele fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre dessa baleia. Agora eu quero que você imagine, meu querido, 3 dias dentro de um lugar escuro, fedorento. Os estudiosos falam que o suco gástrico dessa baleia, ele derrete até aço. Então, Jonas estava ali protegido por Deus, Deus esperando ele resolver voltar para o propósito, mas ele está lá calado, empurrado. Ele não quer ir, ele está empurrado. E não adianta, meu querido, se você lutar com Deus, você vai perder. E aí quando chegou no 3º dia, ele viu que não tinha jeito, que ele não morria, não saía dali, ele começou a orar. E ele falou: das profundezas te clamo, ó Deus. E ele clama, e Deus faz o peixe ir para Nínive, vomita Jonas lá na praia, e Jonas começa a pregar. E ali, essa cidade, ela tinha muitos habitantes. E ela, para percorrer, ela era mais ou menos 3 dias para percorrer a pé. E ali, quando ele começa a pregar a mensagem, né, daqui a 40 dias, Nínive será subvertida se vocês não se arrependerem. O que acontece? Todas as pessoas, desde o rei até a pessoa mais humilde daquele local, se converte. O rei proclama um jejum, até os animais ficaram sem comer. E ali, Jonas, em vez de ficar agradecido, ele fica irado. E o que isso quer dizer? Vamos abrir um parênteses aqui. Isso acontece muito com a pessoa que é religiosa. A gente tem que guardar o nosso coração para a gente não fazer esse tipo de julgamento. Às vezes, meu irmão, nós vemos pessoas que vão para a igreja, que matou, roubou, adulterou, era prostituta, era maconheiro, era um lascado, era um traficante, era uma pessoa que era o diabo na terra. Aí ele vai e converte. E aí as pessoas começam a olhar para ele na igreja e falam assim: mas esse aí não é o fulano? Esse aí não era o traficante lá não sei de onde? Essa aí não era aquela prostituta que ficava com todo mundo? As pessoas não entendem a graça de Deus. A graça não tem explicação. O que Jesus fez com o ladrão? Ele falou assim: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, Jesus salvou um ladrão sem ele nunca ter entrado dentro de uma igreja, sem nunca ele ter entrado dentro de um templo. Ele somente acreditou que Jesus era o Filho de Deus. A pessoa era um homossexual, a pessoa era uma prostituta, era uma lésbica. Aí ela chega na igreja, mas isso aí vai ficar na igreja? Era Jonas. E Jonas esperando o fogo cair lá para matar todo mundo, né, da cidade. E Deus fala com Jonas: ô Jonas, por que você está irado? Aí ele falou assim: ah, Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. E Deus falou para ele assim: Jonas,
por que você está tão irado? E aí Jonas vai dormir. E Deus faz uma planta crescer sobre a cabeça de Jonas para que ele tivesse sombra. Quando amanhece no outro dia, Deus mata aquela planta. E Jonas fica bravo porque a planta morreu e fica com dó da planta. Aí Deus fala com Jonas assim: ô Jonas, você não está entendendo, Jonas. Eu tenho um plano para esse povo. Tinha mais de 120 mil pessoas naquela cidade. Então, quando nós pensamos como Jonas, nós estamos indo contra o propósito de Deus, que é o quê? Que todos sejam salvos. Que todos alcancem a salvação. A prostituta, o homossexual, o assassino, o pedófilo. Eu me lembro de uma história, o ladrão, me lembro de uma história de uma amiga minha, que ela é pastora, e ela disse que estava um dia conversando com um rapaz, e ele pegou e falou com ela assim: eu sou pedófilo. E ele contou para essa pastora o que ele fazia. Ela pegou e pediu para ele um tempo, falou: deixa eu ir ali no banheiro. E ela foi no banheiro, querendo vomitar de tanta coisa que ele falou com ela. E aí Deus falou para ela assim: filha, por que você está desse jeito? Ele falou assim: por que o senhor manda esse tipo de gente aqui? E Deus falou com ela assim: fala para ele que eu amo ele, que eu morri por ele também. Quem decide quem vai entrar no céu, queridos, é Jesus, não somos nós. Nós não somos juízes, porque o nosso pecado muitas vezes é diferente dessas pessoas. Você não é homossexual, mas você muitas vezes bate na sua mulher. Você não é ladrão, mas você não dá dízimo. Você nunca matou ninguém com uma arma, mas você mata as pessoas com a sua língua. Você nunca bateu em ninguém, mas você bate nas pessoas com a língua. Você mata, você acaba com as pessoas com aquilo que você fala, com os seus argumentos, com as coisas que você coloca na pessoa. Então, muitas vezes, o nosso pecado é diferente. E para entrar no céu, meu querido, nós temos que ter uma coisa na nossa vida. O quê? O Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, o livro de Jonas nos ensina: nós nunca vamos deixar de cumprir um propósito de Deus, porque Ele vai nos levar ao propósito. Você querendo ou não querendo. Jeremias um dia falou para Deus: Senhor, não manda eu mais pregar. Eu não quero mais falar com esse povo. E ele diz que, enquanto ele não pregava, os ossos dele pegavam fogo. O nosso pecado é invisível, né? As pessoas não veem. Você desejando mal, você falando mal, o pensamento mal, porque Jesus elevou isso. Ele falou assim: qualquer homem que olhar com mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, né? Muitas vezes o pecado é fumar, é droga, é a bebida, cachaça, é o adultério, mas os pecados maiores estão aqui, dentro do coração da pessoa. Amém? Então, eu quero te pedir uma coisa, querido. Se você gostou desse vídeo, que você curte, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo do nosso canal, ok? O profeta Jonas cumpriu o propósito dele. E Deus ensinou para Jonas que quem manda é Ele. Ele que manda na nossa vida. Então, Deus é que muda as pessoas. Não somos nós que mudamos ninguém. O Espírito Santo é que traz a transformação. Amém? Eu quero deixar o meu abraço aqui para um grande amigo que eu tenho lá na cidade de Contagem. Hoje eu acho que ele está morando em Betim, que é o Davi Viana. David, um abraço. Que o Senhor Jesus te abençoe, viu? Grande amigo da minha adolescência, até hoje é um grande amigo que eu tenho. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Um abraço do nosso canal, da nossa família, Conectados com Cristo.